isso aqui não é um canal de clarividência, isso aqui é um canal de análise. Então, a análise a gente faz em cima dos fatos. Ontem, quando vocês tiveram a live, botei o título, botei tudo, coloquei lá e falei, apesar da situação crítica, Assad não cai. Assad não cai. E Assad caiu. Caiu não. Assad não foi capturado. Duas coisas que eu tenho lá, está no 1 minuto, está numa hora e 22 minutos. Podem procurar lá. O meu tem história. Está lá, tudinho. Falei assim, a situação é crítica e não vou passar para vocês notícias nenhuma, porque todas elas são desencontradas. Está escrito na live, está falado na live. Todas elas são desencontradas. Então, eu prefiro ir para o feeling. Eu prefiro ir para a análise do que está ocorrendo, o cenário. Como é que você analisa um cenário de um conflito? Você pega as várias variáveis geopolíticas e de força. Afinal de contas, não é uma batalha qualquer. Você está com uma batalha militar. Militar. Bem, a Síria tem 4.000 tanques. A Síria tem, male, 150 mil homens em armas. Tem vários blindados, tem aviação, tem tudo. A tropa invasora tem uma força que ninguém calcula. Uns falam 150 mil homens, 120 mil homens. Mas o armamento pesado que eles têm são Hilux com metralhadora .50 em cima. Bem, um tanque T-34 da Segunda Guerra Mundial destroça 200. Tá? Então, o cenário militar é a mesma coisa. Rubem, o Palmeiras foi jogar com o Fluminense hoje à tarde, às 16 horas. Qual a sua análise do jogo? Bem, a minha análise do jogo, eu como tricolor, era que o Palmeiras ia ganhar. E o Fluminense ganhou. Zebra, não. Tem 2 times em campo. Mas a minha análise seria essa. Histórico. O que o Fluminense fez no campeonato? Fez um campeonato decepcionante, com altos e baixos. Os últimos 10 jogos dentro do Allianz Parque, o Palmeiras ganhou 9 do Fluminense e empatou 1. O time do Palmeiras estava lutando ainda com a chance de ser campeão e o Fluminense lutando pela não degola. O ambiente do Fluminense não tem essas coisas. O ambiente do Palmeiras está muito melhor. A situação do Fluminense não tem essas coisas. A situação do negócio é melhor. Com tudo isso, qual é o seu prognóstico? Bem, apesar de torcedor do Fluminense, meu prognóstico é que o Palmeiras ia ganhar o jogo. Vou torcer para o Fluminense, mas o Palmeiras vai ganhar o jogo. E o Palmeiras foi lá e não ganhou. Como o Fluminense foi lá e ganhou. Agora, existe algo que poderia ter acontecido, raríssimo no futebol, é chegar e falar assim, Rubem, a sua análise não serve de nada. Por quê? Porque não teve jogo. Não teve jogo. Uma equipe não compareceu, a outra equipe não compareceu, as 2 equipes não compareceram e não teve jogo. Então, pega a minha análise todinha de um jogo que não houve, esquece. Foi exatamente isso que aconteceu na Síria. Tem aproximadamente 15 mil mortos pela Força Aérea Russa em ataques. Não houve nenhum enfrentamento em terra. Os caras avançaram, só para vocês imaginarem, quando alguém acha alguma coisa fantástica do outro mundo, porque os caras são foda, só para vocês imaginarem. Em 420 quilômetros quadrados de terra, Israel, em 1 ano, matando civis, matando todo mundo, não conseguiu tomar posse. Os caras conquistaram 80 mil quilômetros em 1 semana. Eles não conquistaram, eles vieram em excursão. Eles fizeram uma excursão da Turquia até Damasco. Entraram em Damasco e assumiram. Não teve batalha, não houve. Os militares estavam lá, continuaram, com exceção de alguns que já caíram na clandestinidade. Algumas forças especiais, o negócio não está como vocês estão falando, como vocês estão recebendo. Não é aquele quadro de paz, não é aquele quadro de tela azul. Beleza, o cara que os Estados Unidos oferecia 10 milhões de dólares pela cabeça dele, já se tornou um cara legal, educado, filósofo, o pai engenheiro de petróleo, ele um cara dedicado, amoroso, tudo bonito, tudo legal. Não é esse o cenário que está lá. A gente vai desenvolver esse papo durante o
o desenrolar do programa, tá? E mostrar para vocês que, ao contrário de uma queda, isso daí é mais um passo no vazio. Não tem nada ali para se aproveitar muito, não. Aquilo é um caldeirão, um inferno na Terra. Se vocês viram o que aconteceu, só para vocês imaginarem, só em nível de escala. A Líbia, aconteceu isso em 2011. A Líbia aconteceu isso em 2011. Foi uma jogada genial dos Estados Unidos e da OTAN. Foi mesmo? Tem 20 milhões de imigrantes ilegais na Europa. A Europa miserável, está um inferno. E a Líbia está no colo de quem? Da Rússia. Serviu para quê? Ao invés de um player como Gaddafi, que podia jogar pesado com a Rússia, que na Rússia não tem santo também, santo não tem lugar nenhum. Santo não tem lugar nenhum. Então é o seguinte, ao invés de ter um player que exigia um monte de coisa, hoje a Rússia tem um pessoal aos pés dela. Isso pode se repetir lá, sim ou não, ou talvez. Você não vai ver isso em 12 horas. Tem 12 horas que o Assad oficialmente saiu fora e ninguém sabe se ele já estava uma semana fora, porque todas as informações de lá são desencontradas. E agora você vai receber informações 100% seguras da mídia mainstream. A mesma que te deu todas as informações da guerra da Ucrânia, que te dá tudo isso aí. E aí vem os exageros. O Putin entregou, o Irã entregou, agora Israel vai tomar conta de tudo, agora vai ser isso, agora vai ser aquilo, tudo análise ou conversa feita com o fígado, com os bofes. Não é assim que se analisa a geopolítica. Não é assim que se analisa vitória, derrota, empate ou qualquer coisa. Se eu fosse torcedor, eu poderia estar puto, mas eu não sou torcedor, eu sou analista, eu analiso. Tá? Então, como eu estou analisando aqui, eu tenho que analisar de acordo com os fatos, com o que aconteceu. Não existe um grupo levemente armado que ande 500 quilômetros dentro de um território e não encontre resistência. A única resistência foram bombardeios. A Rússia afastou os navios, atacou com mísseis, calcula-se que entre 5 e 15 mil mortos. Foi a limpa que teve. Não, a Rússia, tanto a Rússia quanto o Irã, não entraram em confronto terrestre. Não houve nada disso. Por quê? Não sei. Eles não me contaram. Agora, nós vamos estar no meio do furacão e vamos enxergar. Para mim, como analista, a situação ficou muito mais cômoda. Porque agora sou eu que tenho as perguntas, eu não preciso mais ter respostas. O meu player saiu de lá. Hoje a Síria é um país democrático, comandado por um grupo terrorista que assassinou milhares de pessoas e cristãos. Mas, segundo dizem, não foi isso que foi exigido. Israel já está tomando as 4 ou 5 cidades que estão na mão da ONU nas colinas de Golã. O cara que entrou disse que as colinas de Golã são sírias. Opa! Já tem coisa fora do script.